Você pode até ganhar dinheiro rápido, mas sem ética e caráter ele não dura. Warren Buffett e tio Ulio sempre priorizam pessoas de confiança. E hoje a gente vai ver como é que a integridade é o maior ativo de um investidor. Qual que é a importância do caráter para negócios e investimentos? Simplesmente, quando a gente fala da palavra crédito, a gente está falando de confiança. E quando você não tem confiança de que alguém vai cumprir um contrato, que alguém vai entregar um produto com uma certa qualidade ou fazer o pós-venda, isso tira muito da potência do negócio. Então é por isso que empresas que são eticamente responsáveis têm um alto grau de ESG, que é Environmental, Social and Governance, uma sigla muito famosa aí dentro do mercado financeiro, são empresas, consequentemente, menos arriscadas, consequentemente, elas têm uma taxa de desconto menor e, é claro, elas também vão se valorizar menos ao longo do tempo porque elas são menos arriscadas. Aqui a gente está trazendo uma visão racional dos investimentos. Por isso que essa é a importância do caráter e ela custa caro. E aí eu vou te falar como identificar os parceiros confiáveis e você evitar as armadilhas ao longo do caminho. Então, toda empresa ela precisa de um histórico. Por isso que nesse canal eu não recomendo ninguém comprar empresas no IPO, que é a oferta pública inicial de ações, que é quando uma empresa estreia na bolsa. Eu sempre gosto de investir em empresas que têm pelo menos 3 anos de negociação já, porque eu posso entender como que aquela gestão ela vai respeitar o mercado, porque muitas das vezes um investidor majoritário ele pode explorar os investidores minoritários de uma empresa fazendo alguns eventos societários e isso vai custar caro, porque o mercado não é bobo e ele vai começar a descontar essa ação. Então, ética, caráter, tudo isso é precificado numa ação. Por isso que algumas empresas têm prêmios e outras empresas elas têm descontos. Então a gente tem o caso da Eucatex, que é uma empresa que ela tem uma família bastante polêmica como acionista e isso gera um desconto estrutural nessa empresa. E aí você pode identificar isso através de nível de governança. Então a gente no Brasil tem um Novo Mercado, que é o maior nível de governança corporativa no Brasil, e essas empresas elas tendem a ter um retorno maior ao longo do tempo, exatamente porque são menos arriscadas. E taxa de desconto é algo muito relevante ao longo do tempo numa empresa, num investimento. Quanto menor a taxa, mais fluxo de caixa você tem a valor presente. Isso é uma matemática básica de fluxo de caixa descontado que você precisa dominar, tá? Então eu vou trazer aqui casos reais, tanto do Warren Buffett quanto meus, para você entender como é que você pode observar o comportamento dos gestores e aplicar a ética, né? Então a gente vai trazer aqui o caso primeiro do Warren Buffett, que foi quando o Salomon Brothers, que era um grande banco de investimentos, no final da década de 80 e início da década de 90, ele se envolveu em algumas operações ilegais. Então existia um leilão de títulos públicos e um trader lá desse banco, o Moser, ele começou a fazer ofertas de compra e venda que infringiam a regulação. E o Warren Buffett era o maior investidor desse banco, tanto que ele foi ao Congresso americano e se comprometeu publicamente de que ele guardaria a ética daquele banco a partir daquele momento. O governo americano, o Federal Reserve, podia excluir o Salomon Brothers, o que ia gerar um prejuízo bilionário dessas negociações de títulos públicos, mas devido à reputação e à ética construída pelo Warren Buffett, eles deram uma chance e acabou dando certo. Então Warren Buffett teve um grande lucro a partir disso e foi lá que ele falou aquela história de que você pode destruir uma reputação de 20 anos em 5 minutos fazendo a coisa errada. Ele também ensina que você deveria agir como se tudo que você faz fosse para a primeira capa do jornal, para você não fazer nada que você se envergonharia. E eu vou falar aqui de um caso ético que mexeu muito com a minha vida, né? Então, em 2015, a gente teve a queda da barragem de Mariana, lá com a Vale. E aí, qual que foi um pensamento, e isso é antiético, né? Que eu entendia que o mercado ia ter. O mercado ia descontar toda aquela multa daquela barragem num primeiro momento, e foi por isso que as ações da Vale caíram muito forte. Só que entre o mercado precificar isso e realmente a Vale pagar todas as indenizações e pagar todos os prejuízos que aquele acidente gerou, ela ia estender isso no seu fluxo de caixa ao longo dos anos. Então uma multa de 60 bilhões, no final ia sair por, sei lá, 30 bilhões com a correção do dinheiro no tempo, a empresa tendo um retorno maior do que a multa que ela vai pagar pelo atraso dessa reparação que ela vai fazer com a sociedade. Então, essa dinâmica, as empresas seguradoras também fazem muito, né? A empresa seguradora,
ela ganha dinheiro investindo o dinheiro das apólices ao longo do tempo. Então é por isso que muitas seguradoras demoram para pagar. Por quê? Porque elas estão deixando o dinheiro rendendo e esse dinheiro vai gerando um lucro a mais. Por isso que um dos grandes diferenciais competitivos das boas seguradoras é a clareza de que vai pagar rápido o sinistro, né? Então eu quero agora criar um exercício prático para você criar a tua própria régua de confiança para relacionamentos financeiros. Então, sempre empreste valores, não sugiro que você empreste dinheiro, né? Mas sempre empreste valores proporcionais, porque quando a gente analisa aí esses golpes de pirâmide que as pessoas acabam fazendo, tinha até um caso aqui famoso no Rio de Janeiro, que foi que o piramideiro tinha que pagar todo dia 5. E aí, as pessoas que caíram nesse golpe falavam que ele pagava no dia 3. Então, qual que é a desconfiança de alguém? Ah, essa pessoa vai atrasar. Pô, se ele tá pagando adiantado, significa que ele tá muito saudável. Então, isso fazia com que as pessoas, nos primeiros meses, recebessem adiantado, gerava uma confiança para ele pedir ainda mais dinheiro para essa pessoa investir mais nessa pirâmide. Depois, sabe aquela história que dá, né? A pirâmide sempre vai dar errado. Não caia na armadilha de ir atrás de retornos garantidos, de retornos que falam que não tem risco. Para você ganhar mais dinheiro, você tem que assumir mais risco. Isso é a lógica básica do mercado financeiro. E agora eu quero que você comente um momento de ética que salvou um investimento teu. E eu quero que você também baixe o meu material exclusivo com critérios de avaliação de confiança e caráter para você aumentar os teus retornos de maneira sustentável com tudo que você aprendeu aqui nesse canal e nesse vídeo até agora.